Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o meu canal sobre física universitária. Hoje a gente avança na seção 24.6, onde a gente vai calcular o potencial de uma carga pontual. Então a gente faz isso fazendo uso da relação entre o campo elétrico e a diferença de potencial. Como a gente sabe calcular o campo elétrico de uma carga pontual, a gente consegue, então, substituindo essa expressão nessa relação, calcular essa diferença de potencial. Ah, e não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like para a gente espalhar cada vez mais esse conteúdo aqui para o maior número de pessoas. Sejam todos muito bem-vindos e mãos à obra. Então a gente começa agora a seção 24.6, onde a gente vai calcular o potencial produzido por uma carga pontual. Então, nas sessões anteriores, mais especificamente, inclusive em capítulos anteriores, nós mostramos que o campo elétrico de uma carga pontual ele pode ser escrito como sendo 1 sobre 4πε0, o valor da carga dividido pela distância ao quadrado na direção r versor. Esse aqui é o nosso campo elétrico de uma carga pontual. Já no capítulo 24, nas sessões anteriores, nós mostramos, a partir da relação do trabalho e a força, que a diferença de potencial, ΔV, ela pode ser calculada através do campo elétrico pela expressão dada por menos a integral de E escalar ds, uma integral de linha do campo vetorial. Então, esse aqui é a minha relação campo elétrico potencial. Então, essa expressão aqui foi que a gente obteve na aula passada e é ela que eu vou usar para calcular, então, o potencial de uma carga pontual. Lembre-se que essa expressão aqui, né, ela vem do fato de que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, que por sua vez é menos Q ΔV. Logo, o trabalho aqui é a integral de QE escalar ds, que por sua vez então é igual a menos Q ΔV. Logo, né, os Qs aqui eles vão embora, né? Você tem então a expressão que a gente obteve na aula passada. Agora, o produto escalar do campo elétrico com o deslocamento nada mais é do que o módulo de E, módulo de ds, vezes o cosseno de θ. Então, a minha ideia aqui é, dado uma carga pontual, que calcular o potencial a uma certa distância r, num ponto P aqui. Lembrando-se, né, que essa carga, vamos supor positiva aqui, ela produz um campo em todo o espaço. A nossa pergunta aqui é qual é o potencial nesse ponto aqui. A gente resolve isso calculando essa integral, dado o campo produzido pela carga pontual, que é o que a gente tem aqui. Se atente que E escalar ds nada mais é do que o módulo de E, módulo de ds, cosseno de θ. Então, a ideia agora é aplicar o campo elétrico produzido por essa carga pontual na expressão que relaciona a diferença de potencial e o campo. Bom, o campo, como a gente viu aqui, ele é um campo radial. Então, nada mais natural a gente escolher um deslocamento ds que também é radial. Então, se a gente fizer isso, o θ ele vai ser igual a zero, pois o ds ele vai ser sempre paralelo ao dE, o que implica que o cosseno de θ é igual a 1. E isso acontece, vale enfatizar, durante toda a trajetória. E aí você pode estar se perguntando, né, o que é bem natural, é que trajetória é essa? Veja, o nosso objetivo é calcular o potencial nesse ponto R aqui. Então, o que eu quero de fato é o V na posição R. Eu faço isso através da relação entre a diferença de potencial e o campo elétrico. Então, vamos ver com mais detalhe. Se a gente se lembrar, a diferença de potencial é igual à diferença da energia potencial por carga, que por sua vez é igual a menos o trabalho por unidade de carga. Essa carga aqui é uma carga que será deslocada. Então, você tem uma carga de prova que você traz lá do infinito, onde o potencial é zero, até a posição onde você quer calcular o potencial, para que você consiga, então, de fato, inferir o potencial na posição desejada. Então, você tem uma carga deslocada, e para a gente calcular o trabalho para trazer essa carga, então, esse trabalho ele é igual a um trabalho W, que é da posição inicial até a posição final. A minha carga é a minha carga Q0 e essa Q0 é a minha carga que está sendo deslocada, escalar ds.
Ou seja, estou trazendo uma carga de prova na presença de um campo. Que campo? O campo que é produzido por uma carga pontual. Porque daí eu calculo o trabalho para trazer essa carga Q0 na presença de um campo produzido por uma carga pontual. Na presença de uma carga pontual. Esse trabalho está relacionado diretamente com o potencial dessa carga. O potencial dessa carga que está criando esse campo. Dessa maneira, então, o meu campo elétrico, a gente já viu, ele é o campo produzido por uma carga pontual, 1 sobre 4π ε0, Q sobre o módulo de R ao quadrado, R versor. E o meu ds, eu escolho aqui de tal forma que ele aponte também na direção R versor. Isso faz, né, com que durante toda a trajetória, o E ele seja paralelo ao meu ds. E isso acontece em toda a trajetória. Então olha que conveniente, né? Porque agora fica fácil resolver a integral de linha. Então, se o E é paralelo ao ds, o cosseno de θ é igual a 1. Então aqui, ó, o meu W, que é o meu trabalho por unidade de carga, ele nada mais é do que uma integral de I até F do módulo de E, módulo de ds. E o meu cosseno de θ aqui, ele dá 1, pois, né, o θ é igual a 0 graus, visto que eles são paralelos. Então, isso aqui é menos ΔV. Então, você percebe que a diferença de potencial está relacionado com esse trabalho de trazer uma carga, né, da posição inicial até uma posição final. Aqui a gente já está simplificando as coisas, trazendo uma carga na direção do campo, de forma que o campo e o deslocamento eles são paralelos durante todo o trajeto. Então, vamos só desenhar aqui para ficar um pouquinho mais claro a brincadeira. Então, a ideia, como a gente viu, eu tenho aqui uma carga Q, pegar uma carga positiva, e ela produz aí um campo em todo o espaço. Então, está aí minha carga produzindo, então, um campo em todo o espaço, e eu quero calcular o potencial a uma certa posição aqui, R da carga. Então, eu calculo o trabalho para trazer essa carga lá do infinito, então vem lá de longe, uma certa carga Q0, e ela sai então aqui do meu RF, né, uma posição final que é o infinito aqui, e a ideia então é deslocá-la então dessa posição que é o infinito, seguindo essa trajetória aqui radial até a minha posição R. Eu calculando esse trabalho para trazer ela do infinito até essa posição, eu sou capaz automaticamente de calcular a diferença de potencial. Lembre-se que, por definição, o potencial no infinito ele é igual a zero. Essa minha carga, que a gente traz do infinito até a posição R, ela é naturalmente uma carga pontual que vai sendo deslocada até aqui. Então a gente faz isso calculando essa expressão aqui, sabendo quem é o E, o deslocamento, está aqui, ó, o E e o deslocamento, de forma então que o trabalho por unidade de carga, que por sua vez é menos ΔV, ele é uma integral então da posição inicial até a final, substituindo os valores agora, 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao quadrado, vezes o módulo de ds, que é um dr. Então, essa é a integral que a gente tem que resolver, ou seja, o meu ΔV, que é igual a um V final menos um V inicial, ele é igual, vou pôr tudo que é constante para fora, então fica menos Q sobre 4π ε0, e a minha integral é da posição inicial até a posição final, de dr sobre R ao quadrado. No caso aqui, eu estou fazendo uma integral que é para levar a carga daqui até aqui, que é exatamente o mesmo trabalho, né, em módulo do que trazer daqui até aqui. O que eu quero, no final das contas, é a posição, o potencial em V de R. Essa integral aqui é uma integral de um polinômio qualquer, então lembre-se que a integral de x elevado a n dx nada mais é do que x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma certa constante aqui que vai cancelar por causa dos limites. Então, essa integral aqui, agora nos limitando à matemática, vai ficar então VF
menos VI, que é igual a menos Q sobre 4πε0, que multiplica, então, a integral de uma certa RI até um certo RF de R elevado a menos 2 dr. Simplesmente reescrevi a expressão acima aqui, mas agora fica fácil de entender, de observar que o N é igual a menos 2, o X é o nosso R, ou seja, se eu simplesmente substituir lá o menos 2, eu vou ter como resposta menos Q sobre 4πε0. Aqui, então, menos 2 mais 1 dá menos 1, R elevado a menos 1, sobre menos 1. E isso aqui da posição inicial, que é a posição R, né, onde eu quero, até a posição final, que é, no caso, o infinito, que é onde o potencial é igual a zero. Se eu faço isso, o que acontece é que o meu VF ele é igual ao V na posição onde o R tende a infinito, que por sua vez é igual a zero. E o V de I é a posição RI, que é o que eu exatamente quero, né? Que é a posição aqui numa certa posição RI, que pode ser arbitrária, pode ser inclusive o meu R aqui. O RI é uma condição qualquer. Então, quando eu faço isso, note que o meu VF, então, ele vai embora, porque eu escolhi a minha posição final no infinito, e o meu VI, como eu escolhi como posição inicial o RI, então aparece aqui um V de RI, tem um sinal menos aqui. Esse aqui foi embora porque deu zero, né? Porque é zero no infinito. Então fica menos o meu VRI, que é igual, então, esse menos aqui cancela esse menos aqui, então vai ficar Q sobre 4πε0, com os limites, então, 1 sobre R de RI até RF. Substituindo o final menos o inicial, então isso aqui me dá Q sobre 4πε0. O R final é o R infinito, então dá zero, fica menos o inicial, que é um RI. Tem um menos aqui, tem um menos aqui. Isso aqui me dá, então, finalmente, que o potencial numa posição R, que é um RI, qualquer R, ele é igual a 1 sobre 4πε0, Q sobre o módulo de R, que é a distância. Então, esse aqui é o meu potencial de uma carga pontual. Reescrevendo, então ele é 1 sobre 4πε0, Q sobre o módulo de R. Só para a gente relembrar os passos que a gente fez, a gente parte da relação entre o campo e a diferença de potencial, que a gente obtém através do trabalho, daqui, da relação de trabalho. Uma vez que a gente tem essa relação da diferença de potencial com o campo, nós escolhemos então, visto que depende de uma trajetória apropriada. Não adianta nada a gente tentar resolver esse problema por uma trajetória assim. A gente escolhe uma trajetória de tal maneira que ela seja paralela o tempo todo com o campo elétrico. Como o campo é radial, eu escolho a minha trajetória também uma trajetória radial. Então, isso facilita a minha integral, porque o cosseno vai embora e a integral fica dependendo do módulo do campo e do módulo de ds. O campo é o campo produzido por uma carga pontual, porque é o potencial dessa carga pontual que a gente quer calcular. Usa, então, uma carga de prova que vem lá do infinito, aonde o potencial é zero, até a posição onde eu quero calcular. Resolvo a minha integral, passo a passo, integral de um polinômio. Você chega, então, no resultado final, que é o potencial de uma carga pontual. Veja que a carga já define o potencial. Se a carga é positiva, o potencial a uma certa distância r da carga é um potencial positivo. Se a carga é negativa, o potencial automaticamente é um potencial negativo. Só para a gente finalizar, vale a pena olhar o gráfico do potencial da carga pontual. Então tá aí, ó, esse é o potencial à medida que você vai se aproximando da carga, né? Então a gente está com uma carga pontual na origem e a gente começa a se aproximar dela no plano XY. No eixo Z aí você vê o valor do potencial. Você vê que à medida que você vai se aproximando da carga, o R vai tendendo a ser zero e ela explode mesmo exatamente em cima da carga, quando a distância da carga tende a zero. Então essa é a expressão, essa é a função aí do meu potencial. Esse decaimento aqui, ele decai com 1 sobre R. O potencial de uma carga pontual decai com 1 sobre R.
Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Fiquem à vontade para perguntar, eu estou à disposição para responder todas as perguntas de vocês. E não deixe também de divulgar o canal. Quanto mais gente tiver acesso, quanto mais informação a gente espalhar aí Brasil afora, é melhor. Um abraço a todos e até a próxima.